E nós vamos continuar agora com a entrevista especial, exclusiva, ao Jornal do Meio-Dia, com o governador Mauro Mendes, que tem o grande desafio aí de conter o avanço do coronavírus no estado e, ao mesmo tempo, manter saudável a economia. Nesta segunda parte da entrevista, que nós vamos mostrar agora, o chefe do Executivo anuncia que vai lançar um pacote de medidas para ajudar as empresas e, entre as novidades, tem prorrogação do recolhimento do ICMS por 6 meses. Agora, falando em ajuda, tem o Corona Voucher que vai ser liberado pelo governo federal, uma ajuda de R$ 600 aos informais, desempregados, mas a população também cobra uma ajuda no âmbito estadual, do governo do estado e das prefeituras, cada prefeitura. O que o governo vai fazer para ajudar não só a população como um todo, os informais, desempregados, mas também as empresas, os pequenos e os médios que sofreram e sofrem muito com o impacto da pandemia? Nayara, ontem nós anunciamos, e foi divulgado pela mídia, o governo está liberando R$ 8.500.000 que vão ser distribuídos entre os municípios para que os municípios possam comprar, nós falamos sobre isso aqui, cesta básica. Além disso, o governo está comprando ele próprio, 50 mil cesta básica por mês, para a gente distribuir aí não só aquelas pessoas que já eram vulneráveis, como algumas pessoas que perderam a renda nesse período, como uma forma de contribuir. Nós já postergamos o pagamento do IPVA, que vencia no mês de março e de abril, por 60 dias. E hoje, um conjunto de medidas iniciais, estamos estudando outras, que serão importantes aí para minimizar o impacto nas empresas. Então, o ICMS das micro e pequenas empresas, que elas terão que pagar agora no dia 20 de abril, no dia 20 de maio, no dia 20 de junho, vai ser postergado por 6 meses. Então, quem teria que pagar o ICMS agora do Simples Nacional no dia 20 de abril, ele vai pagar lá no dia 20 de outubro, no dia 20 de maio, dia 20 de novembro, no dia 20 de junho, dia 20 de dezembro. Então, postergando por 6 meses. Nós também tomamos uma medida que ela foi para evitar, postergar o prazo de validade de todas as certidões que vencem agora nos próximos 60 dias. Então, isso vai ajudar muito as empresas. Empresas que estão nos programas de incentivos fiscais, que porventura ficarem inadimplentes, e pode acontecer por falta de faturamento, elas não serão suspensas dos programas. Nós estamos estudando, junto com a Assembleia Legislativa, que está nos apoiando muito nesse momento. Eu quero agradecer ao presidente Eduardo Botelho e todos os deputados da nossa base. Nós estamos construindo um programa de financiamento a determinados setores que vão receber recursos para pagar com 6 meses de carência, pagar em 24 meses, para ajudar nessa transposição desse momento de grande dificuldade. Então, o governo, dentro das possibilidades que nós temos, nós não temos de longe a mesma condição que o governo federal tem, porque a nossa receita vai cair violentamente. Então, nós estamos fazendo um esforço gigante para ajudar, quando nós também estaremos precisando de ajuda. Mas esse é o momento, gente. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, o governo vai fazer a sua parte, está mandando esse dinheiro para a prefeitura, vamos liberar as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, de pagar o ICMS durante 90 dias, postergando por 180 dias esse pagamento. E são ajudas que, nesse momento, nós já conseguimos construir dentro de um sentimento de responsabilidade. Acho que as prefeituras também podem fazer alguma coisa, pode postergar IPTU, pode postergar, porque muita gente na sociedade vai perder a renda nesse período. Governador, o senhor citou aí queda forte na arrecadação de impostos. O governo já projeta algum número mais preciso sobre isso, ou vai aguardar o que é que vai acontecer? Eu já vi 20%, 30% de queda na arrecadação, é por aí? No mês de maio, nós estamos prevendo 30% de queda na arrecadação. No mês de abril,
30% de queda e provavelmente no mês de maio... Nesse mês de abril? No mês de abril, 30% e no mês de maio, provavelmente 40%. E quais os reflexos dessa queda na arrecadação? Atraso no salário do funcionalismo? Olha, não tem um outro jeito, né? Assim, se não entra dinheiro, como é que eu pago a conta? Como é que eu pago a conta do salário? Como é que eu pago a conta do remédio? Como é que eu pago a conta para as ambulâncias circular, para as UTIs circular, né, dos profissionais que nós vamos precisar contratar? Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, o governo também vai ter muita dificuldade. Agora, vamos administrar com justiça, vamos esperar ver o que acontece. Nós trabalhamos muito com planejamento. O ano passado, nós pegamos um governo, né, no início do ano, com salário atrasado, com fornecedores atrasados, prefeituras atrasadas, e conseguimos, no final do ano, colocar praticamente o Estado em dia. E agora nós temos um planejamento já para essa crise, porque não é novidade para ninguém que teríamos a crise. O governo se planejou e vamos tentar minimizar os efeitos para os servidores e para a própria sociedade. Governador, dentro ainda desse aspecto aí da queda na arrecadação, o senhor admite aí, como uma possibilidade clara, né, de que pode sim ocorrer um atraso nos salários do funcionalismo. E os poderes? O Poder Executivo, o governador Mauro Mendes, isso vindo a se confirmar, esses números que o senhor citou aí, de 30% em abril, 50% lá no mês de 40% no mês de maio, o senhor vai tentar negociar a questão do 10º com os poderes? Lúcio, nesse momento, todos, literalmente todos, terão que colaborar para minimizar os efeitos e os impactos dessa queda de arrecadação. Você já iniciou essas conversas ou não? Nós ainda não iniciamos, nós precisamos ter os números concretos na mão. Não adianta eu ir conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, baseado em previsões. Nós precisamos ter dados concretos na mão para que nós possamos apresentar um cenário real e aí fazer um diálogo em cima da verdade. Estamos nos esforçando muito para minimizar isso. Estamos trabalhando muito com seriedade para que esse impacto seja o menor possível para os servidores, para a sociedade, porque eu também não posso suspender, né, a compra de medicamento, de remédios. E hoje, como as empresas sabem que os estados vão ter dificuldades, que eles estão querendo vender só à vista, então se você não tem um dinheiro para comprar, você não compra, porque todo mundo está com medo de vender, né, e não receber, então isso virou um problema nacional. Então nós temos que pegar o dinheiro que tivermos e com justiça e com igualdade distribuir entre todos para minimizar o impacto na vida de todo mundo. Agora, governador, o senhor falou por diversas vezes que todo mundo tem que fazer a sua parte, todos têm que colaborar, mas o Fórum Sindical não acredita que o governo e nem o judiciário está fazendo a parte dele. Eu falo isso porque o Fórum cobra a suplementação de 124 milhões que o governo fez ao judiciário, que parte desse dinheiro que é do Funajures foi usado para pagar verba indenizatória, 31 milhões. Olha, na verdade, o Fórum Sindical, eles olham, tá? Eles olham para os interesses que eles representam, né? O sindicalista, ele está lá para defender o interesse do trabalhador, do governo, isso é natural, é legítimo, mas eu estou aqui não é para olhar só para eles. Eu vou cuidar dos servidores, sim, mas eu vou cuidar de todo mundo, tá? E eu vou distribuir com igualdade, e o tempo vai demonstrar isso, Nayara, né? Não precisamos antecipar nem sofrer por antecedência, né? Mas o tempo vai demonstrar que eu, pelo menos, vou tomar essas decisões. Agora, eu sou governador de Mato Grosso, eu não sou o reizinho de Mato Grosso, então, né, muitas decisões minhas precisam ser aprovadas pela Assembleia, muitas decisões minhas podem ser questionadas judicialmente. Agora, eu vou tomar decisões que eu possa explicar para a sociedade e, com clareza, demonstrar que nós estamos fazendo aquilo que é justo e correto. Qual é a explicação, desculpa, Lúcio, dessa suplementação? Porque foi usado 31 milhões para verba indenizatória e no meio dessa pandemia... Mas isso é uma prerrogativa. Quem tem que explicar isso não sou eu, governador. Quem tem que explicar isso é o Tribunal de Justiça, né? Ele que fez esse pagamento. Ele tem um orçamento, existe uma regra feita pela Constituição brasileira, que está na Constituição estadual e eu tenho que cumprir. Colocado o orçamento no poder, é uma responsabilidade de cada poder administrar e fazer aquilo de acordo com o que está previsto na peça orçamentária.
orçamentária. Então, eu não tenho que explicar isso, quem tem que explicar isso são os poderes que têm a liberdade constitucional de gastar aquilo que está no orçamento. Agora, o que se coloca é que a regulamentação disso, governador, passou pela Secretaria de Fazenda. E aí tem um outro lado dessa história. O senhor agora há pouco elogiou a postura da Assembleia Legislativa, do presidente Eduardo Botelho, que anunciou uma devolução de 30 milhões de reais para colaborar aí no enfrentamento da crise. E aí, do outro lado, tem o que a Nayara colocou. Dentro daquela rubrica, né, do Funajures, que é para obra de infraestrutura básica, colocaram lá mais de 30 milhões para verbas indenizatórias. E isso, a regulamentação foi pela Secretaria de Fazenda. Tudo bem, o Funajures é um recurso do Poder Judiciário. Exatamente. Poder Judiciário. Mas o governo não poderia ter feito alguma coisa nesse sentido. Eles é que têm que explicar isso. Infelizmente, Lúcio, nós não podemos. As pessoas pensam, né, que o governador pode tudo. Gente, o governador ele é regido por regras, por normas, por leis. E se eu fizer diferente dessas normas, dessas leis, eu vou responder, posso ser processado por isso. Então, existe a separação entre os poderes, existe a autonomia dos poderes, e o Tribunal de Justiça é um poder, a Assembleia é um poder, tem os órgãos ligados a eles, e nós temos que seguir essas regras. Se eu fizer diferente, o secretário de Fazenda que mandou essa regulamentação, ele seguiu a esta lógica que é a separação e a independência dos poderes. E esse dinheiro, ele é do Tribunal de Justiça, do Funajures, não é um dinheiro que eu posso ir lá e me apropriar deles. Eu não tenho esse poder. Agora, governador, eu quero voltar... Gostaria de ter, mas não tenho. Eu quero voltar a falar da questão da saúde, principalmente. A gente falava aqui no início sobre o pico da epidemia aqui em Mato Grosso, os 4 mil infectados. E o senhor divulgou recentemente que o Hospital Santa Casa, que é um hospital agora estadual, vai ser o hospital que vai receber também os pacientes com coronavírus. Mas no âmbito aqui municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que o antigo pronto-socorro é quem vai receber aqui em Cuiabá os infectados. Mas existe uma denúncia, aliás, várias denúncias de que o pronto-socorro não está preparado para isso. Não tem o chamado EPI, que é o equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, não tem as condições de limpezas necessárias. E como o governo pode agir diante disso? Porque é um risco não só para o paciente que vai se tratar nesse determinado lugar, mas também para o profissional de saúde que atende um paciente com a suspeita do coronavírus. Como garantir a segurança dos profissionais de saúde que fazem a linha de frente nesse combate, governador? Olha, o governo está tomando as providências para cuidar da sua responsabilidade. E nós estamos lá em Várzea Grande, no metropolitano, construindo 210 leitos, que vão se somar a 60 leitos existentes, vão ser 270 leitos exclusivos para o coronavírus no metropolitano. Na Santa Casa, nós separamos fisicamente, é como se fossem 2 hospitais distintos, não se conectam de um lado com o outro por questão de segurança, 117 leitos de enfermaria e mais 30 UTIs, para atender exclusivamente o coronavírus. Estamos fazendo isso em todo o estado de Mato Grosso, em Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, e construindo uma rede estadual em outros municípios para ter leitos exclusivos, parados lá esperando algum possível paciente coronavírus. Tomara que não encha, tomara que não aconteça nada disso. Agora, quanto ao pronto-socorro, Nayara, o que você falou, eu diria assim, isso é um problema, respeitando a separação entre os poderes. Quem tem que fiscalizar isso não é o governo do Estado, é o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E está com eles a palavra para fazer esta fiscalização. A omissão por parte dos poderes, dos órgãos? Eu não vou... denúncia antiga, governador. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não quero agora, Nayara, ficar usando palavras que possam gerar conflitos ou gerar aí algum tipo de indisposição. Mas a sua narrativa, é uma boa narrativa para o Ministério Público e o Tribunal de Contas ir lá no pronto-socorro de Cuiabá, no antigo, e fazer essa checagem. Porque eu já escutei o próprio procurador-geral, numa reunião, dizendo isso.
Então, o mínimo que a gente espera é que essa coisa não fique aí no diz que me diz, que a imprensa falando, promotores falando, sindicatos médicos falando, né, que lá alguém, e quem tem o dever de fiscalizar isso? Não é o governo do estado fiscalizar a prefeitura. Entre as minhas obrigações, que eu saiba, não está de fiscalizar nenhuma prefeitura de Mato Grosso. Governador, antes de toda essa crise se instalar, o senhor entrou na justiça com um pedido lá, alegando o seguinte, né? Que olha, por causa da crise do coronavírus que está chegando, seria bom adiar essa eleição suplementar para o Senado. O senhor foi criticado e bastante por ter feito esse pedido. Passou poucos dias, adiaram a eleição suplementar para o Senado. O senhor acha que as eleições municipais de outubro, em função dessa crise da pandemia do coronavírus, deveriam ser adiadas também? Então, Lúcio, vamos tirar um pouquinho de sarro aí naqueles que criticaram, né? Quem criticou estava pensando no umbiguinho dele, estava pensando no interesse eleitoral dele e não enxergava aquilo que era óbvio. Para mim, há 15 dias antes dessa decisão, era óbvio que essa pandemia ia chegar no Brasil. Então, Lúcio, eu simplesmente enxerguei aquilo que alguns não foram capazes de enxergar ou não quiseram enxergar, porque estavam olhando só para os seus próprios interesses. A eleição foi adiada, sabiamente, já pensou no meio dessa confusão toda, fazendo reunião para partido político? Porque aqueles que estavam olhando para o próprio umbigo. Eu enxerguei aquilo que era óbvio, né? Um pouco mais de informação, Lúcio, porque o que estava acontecendo no mundo inteiro estava sendo estampado todos os dias, que o vírus ia chegar no Brasil, todos os especialistas diziam isso. Então não precisava ter um pouco mais de informação, bastava querer enxergar aquilo que era óbvio. E aí a sua pergunta, Lúcio, nesse momento, embora eu acho que se isso durar um pouco mais de tempo, e eu não quero aqui fazer previsão de quanto tempo vai durar esta pandemia em Mato Grosso e no Brasil, embora o ministro da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, pelo qual eu quero declarar a minha real admiração, carinho, porque eu estou vendo que ele está fazendo um trabalho com muita competência e determinação, ele já fez um traçado de cenário. Essa confusão vai junho, vai abril, vai maio, vai junho, vai julho, vai agosto, e lá por setembro que isso deve estar diminuindo. Então, se isso realmente se confirmar, dificilmente nós teremos condições no Brasil de entrar num processo eleitoral que demanda mobilização de pessoas, reuniões de pessoas. Como é que nós vamos fazer uma eleição se lá por agosto, junho, agosto, setembro vai estar proibido fazer reunião? Vamos fazer só reunião virtual? Vamos fazer só convenções virtuais? Não dá, mas tem tempo ainda para tomar essa decisão. Com a mesma sabedoria que 15 dias antes eu consegui enxergar que era necessário adiar, eu ouso dizer, ainda é cedo para falar nisso e tomar essa decisão. Governador, antes da gente encerrar essa conversa, essa entrevista especial aqui no Jornal do Meio-Dia, tem dois problemas aí muito claros nessa pandemia. Um é essa preocupação em preservar a vida das pessoas, uma preocupação com a saúde da população. Do outro lado, tem esta outra grande preocupação que é com a economia. O que é que vai acontecer depois disso? Qual a mensagem do governador Mauro Mendes focando esses dois problemas para a sociedade de Mato Grosso, que vive um momento de extrema apreensão? Lúcio, eu diria a todos vocês, a você aqui, Nayara, você, Lúcio, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia, que nesse momento a grande virtude está no equilíbrio, está no bom senso, está no meio termo entre essas duas posições. Nós temos sim que salvar vidas, nós temos sim que tomar muitas providências, com muito trabalho, com seriedade, enfrentando todas as dificuldades que existem aí de falta de equipamento, falta isso, falta aquilo. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, eles estão reaproveitando máscaras, porque está faltando máscara. Olha só, Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está morrendo gente, está faltando EPI, está faltando respiradores. Então nós aqui em Mato Grosso estamos fazendo isso, estamos tomando todas as providências possíveis e necessárias para minimizar a dor e o sofrimento causado pelo coronavírus. E ao mesmo tempo, Lúcio, nós também não podemos arruinar a vida das pessoas. E eu não estou preocupado, não é com a economia não, Lúcio, eu estou preocupado é com as pessoas.
Estou preocupado com o desemprego, estou preocupado com o micro e pequeno empresário, com o comerciante que está 10, 15 dias sem vender nada, meu Deus. Com o trabalhador dele que de repente não vai receber o salário, porque o patrão não é mauzinho não, porque ele não vendeu nada, ele não tem dinheiro para pagar. É com essas pessoas que eu estou preocupado. E se isso durar muito tempo, se não houver um meio termo, um equilíbrio aí, nós vamos quebrar muita gente, nós vamos trazer muita dor, sofrimento para milhares de matogrossenses se tivermos uma posição muito radical do fecha tudo. Então eu tenho falado isso, é momento de equilíbrio, de bom senso, trabalhar focado nos nossos problemas, deixar qualquer picuinha, qualquer desavença de lado, ter amor no coração, ter fé em Deus e trabalhar muito. E é isso que eu estou fazendo e acredito muito que nós vamos vencer essas dificuldades, se Deus quiser. Não é o lockdown, nem o liberou geral. Tem que ter um meio termo aí. Meio termo. Não é nem lockdown, nem para tudo e nem libera tudo. É manter as restrições, lave as mãos, não cumprimente. Eu cheguei aqui e fui mal educado, não cumprimentei a Nayara, não cumprimentei o Lúcio, não chegamos perto, mantendo a distância segura, usando máscara o tempo todo. Nós vamos começar uma campanha daqui a alguns dias, Lúcio, nesse sentido. Né? Teve países que fizeram isso e deu muito certo, porque tudo isso diminui a velocidade com que o vírus vai ser transmitido, porque evitar que isso ocorra, segundo os cientistas, é impossível. Agora, o que nós não podemos é deixar que muita gente contamine ao mesmo tempo e aí vai explodir gente nos hospitais, não vai ter leito, tem gente que vai morrer sem conseguir ser atendido no hospital, que aconteceu na Itália ou alguns países do mundo. Vamos trabalhar, é hora de trabalhar, Lúcio, com seriedade e com amor no coração. Governador, muito obrigado por receber eu e a Nayara Moura aqui e prestar aí aqui ao Jornal do Meio Dia todos esses esclarecimentos aí tão importantes à população de Mato Grosso. Obrigada, governador. Obrigado, Nayara, obrigado, Lúcio, e obrigado a todos vocês, né, que nos acompanharam aqui no Jornal do Meio Dia. É sempre um prazer estar com vocês aqui e com todos vocês, mato-grossense. Então, quero, finalizando, agradecer a todos aqueles que estão colaborando com o governo do Estado de Mato Grosso, agradecer muito de coração a todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de segurança, de todas as esferas, Polícia Militar, Polícia Civil, nossos bombeiros, agradecer a Defesa Civil, todos aqueles que estão colaborando nesse momento importante, que a colaboração é seguramente uma arma para nós vencermos esse momento de dificuldade. Agradeço à Assembleia Legislativa, aos poderes, aos empresários que estão voluntariamente doando. Nós ganhamos colchões, ganhamos álcool líquido das nossas empresas, tem gente doando cesta básica. Então é o momento da solidariedade, da união, para que nós possamos, com fé em Deus, com trabalho e com seriedade, vencer mais esse momento de dificuldade. Muito obrigado, boa tarde a todos.